Aleluia, meus irmãos. Graça e paz, igreja, amém? Não, graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Sabe, eu não sei se vocês têm consciência daquilo que vocês estavam cantando agora. Essa canção fala muito ao meu coração. Mateus, você pode cantar só um pedacinho dela, você, cara? Você tem uma voz maravilhosa. Por favor. Não há nada. Aleluia. Levante suas mãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Mais uma vez, igreja, declara em nome de Jesus essas verdades. Não há nada. Oh, aleluia. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Traz a vida ao sepulcro. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldado. Faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Declara, igreja. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldados. Faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Pai, obrigado, Deus. Nada melhor que meu Deus. Obrigado, Pai. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Declare isso, igreja, em nome de Jesus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz mais uma vez, igreja. Sage, eu queria dizer, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham pela nossa comunidade online. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, ou tudo aquilo que você usa como Bíblia, talvez seu telefone. Aleluia. Mateus, você consegue tirar um pouquinho do meu eco do meu microfone? Quando você falar? Tirar um pouquinho do meu eco do microfone? Perfeito. Aleluia. E sabe, nós vamos declarar algo que é uma verdade. Amado, eu cheguei aqui bem cedo pela manhã hoje, por volta de 8 horas da manhã, 8 e pouco da manhã eu estava aqui. E eu fui para o meu gabinete, eu estava adorando o Senhor e ouvindo aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando no meu coração, sabe? E me lembrando das verdades que Ele fala ao nosso respeito. E por isso eu gostaria que você levantasse bem alto comigo, por favor. Levante para que todo o inferno veja, que todo mundo possa saber quem você é. E para que você possa identificar em você mesmo, que você possa dizer à sua alma quem você é em Cristo Jesus. Por isso eu gostaria que você declarasse comigo em nome de Jesus essas verdades. Eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou meditar nessa palavra todos os dias da minha vida. Aleluia. Aleluia. Que você possa falar isso todos os dias, meus irmãos, até que a sua alma entenda que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Abra suas Bíblias, por favor, comigo no livro de Mateus. No capítulo 1, nós vamos ler Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Aleluia.
Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18. O que a palavra de Deus fala nessa manhã. Aleluia. Mateus 18:1 fala: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Fala comigo, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Verso 19 fala: então José, seu marido, sendo justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Verso 21 fala: e dará à luz um filho e chamá-lo seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22 fala: e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará por seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Fala assim: Deus comigo. Aleluia. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Verso 25 fala: e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que fala através do teu Santo Espírito aos nossos corações. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque tu és um bom Deus, Pai. Tu és maravilhoso, Pai, e não existe outro Deus como o Senhor, Pai amado. E eu quero te pedir em nome de Jesus, olhos e ouvidos abertos à tua palavra que será ministrada aqui nessa manhã, para que nós possamos, ó Pai, entender a profundidade daquilo que foi o nascimento de Cristo Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus que toda arma forjada contra nós não prosperará, e o inimigo não tem autoridade nem espaço nessa igreja e nem em nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Dá um oi para a pessoa que está do seu lado, cumprimenta ela e vamos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa que está chorando é minha filha. Tá, glória. Agora eu posso dizer que é minha filha, graças a Deus. Aleluia. E minha sogra que está ali em pé, gente. Eu não apresentei minha sogra, a Zélia está aqui, veio do Brasil para estar conosco. Amém. Amados, hoje, enquanto continuamos a olhar para a história de Natal, em uma perspectiva que talvez nunca tenham ouvido, e eu quero que vocês aprendam coisas que talvez vocês também nunca tenham aprendido. E eu quero ministrar para vocês hoje sobre o tema, se eu posso dar um tema a essa ministração: deixe Deus resolver isso. Fale comigo: deixe Deus resolver isso. Agora fale para o seu íntimo, fala assim, aponta para você mesmo, por favor, e fala assim: deixe Deus resolver isso. Porque às vezes é muito fácil nós falarmos isso para as outras pessoas, mas como é difícil nós entendermos essas palavras. E vamos lá, amados. Não tente consertar as coisas você mesmo. Deixe Deus. Não fique, amados, acordado a noite toda. Deixe Deus. Não tente, amados, manipular o resultado. Deixe Deus. Saia do caminho e deixe Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, ao chegarmos no texto que nós lemos hoje, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18 a 25, nós vamos meditar nesse texto nessa manhã. E ao chegarmos nesse texto, amados, encontramos José, talvez chocado, talvez conturbado, talvez magoado, desapontado, se sentindo legitimamente traído. Maria acaba de contar a ele que estava grávida.
aquela a qual ele havia separado para ser a sua esposa e que ele não tinha conhecido de antemão, acaba de virar para ele e falar que estava grávida e que estava sobre ela era concebido pelo Espírito Santo de Deus. E que o estava sobre ela era o Salvador do mundo. Amados, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a capacidade que Deus deu a essa mulher chamada Maria. Porque Deus não somente deu essa capacidade a ela, mas também às outras mulheres, mas a ela de uma forma tremenda. Porque nós meditamos na semana passada como ela havia guardado e como ela meditava naquilo que ela havia recebido e na passagem como ela havia recebido e da maneira pela qual ela recebeu do Espírito Santo. E amados, eu posso ver hoje, através desse texto, José. E eu posso sentir talvez a dor no seu coração, de estar olhando para Maria e talvez pensar consigo mesmo, talvez até mesmo balbuciar em palavras. Como pode esperar, Maria, que eu acredite nessa história? Sabe por quê, amados? Muitas vezes nós temos a Bíblia e os personagens que lá estiveram, muitas vezes nós achamos que eles não eram pessoas comuns, mas eles eram sim pessoas comuns como eu e você. E amados, eu posso talvez até sentir e ouvir a confusão e a dor de José e todas as esperanças que ele tinha até então de um futuro brilhante, e que em seu pensamento, pois ele não conhecia aquilo que Deus já tinha preparado, que o seu futuro e as suas coisas iam por água abaixo. Aleluia. Mas ele nunca teria pensado que a garota, talvez Maria, que ele havia conhecido, tão jovem, tão doce, tão prudente, seria capaz de contar a ele essa história. Ah, amados, Maria vira para ele e fala assim: Deus é capaz de fazer essas coisas, José, vamos crer. Mas eu consigo pensar, talvez, que eu e você já estivemos numa situação como essa, não de ter nossa esposa grávida pelo Espírito Santo de Deus, não, mas talvez nos encontrarmos em situações que repentinamente nos faz sair do sentido, que nos faz nos perguntar por que isso está acontecendo. Ou talvez só acontece comigo. Quando o problema se levanta em nossas vidas, que nós perguntamos a Deus e questionamos a Ele por que certas coisas acontecem conosco. Amados, e se talvez você já se viu assim como eu, essa palavra dessa manhã é para você. E olha para o seu vizinho e fala com ele assim: deixe Deus resolver isso. Fala com ele: deixe Deus resolver isso. Agora, coloca a mão novamente no seu peito e fala assim: deixe Deus resolver isso. E você pode se perguntar: pastor, como? Amados, perceba que Deus não está surpreso com as circunstâncias, mas Ele já está trabalhando ao seu favor. Posso ouvir um amém? Amados, até mesmo na situação, sem saber na situação que ela estaria se envolvendo, Deus já estava trabalhando nos bastidores em favor de Maria. Ele trabalha em favor de cada um de nós. Oh, amados, talvez você não esteja ouvindo o que eu estou falando nessa manhã. Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que pareça que Ele está calado. Aleluia, aleluia. Vocês já se perguntaram por que Deus, Ele escolheu Maria, aquela mulher, entre tantas outras mulheres? Já fizeram essa pergunta? Amados, a história fala que ela nasceu no lugar certo, numa cidade chamada Nazaré. Bem, antes de falar um pouco sobre isso, ela morava na Galileia, numa cidade chamada Nazaré, amados, e a reputação dessa cidade não era muito boa. Naquela época, os historiadores contam que havia cerca de 125 a 150 pessoas morando naquela pequena cidade, ou pequeno povoado. De tão obscuro reputação, se eu posso dizer, que chegou ao ponto de João, no capítulo 1, verso 46, falar: pode vir
alguma coisa boa de Nazaré? Quantos de nós já ouvimos mencionar esse versículo? A verdade é que tinha que ser Nazaré, porque assim dizia as profecias a respeito do Messias. Em Isaías 11:1 fala algo muito interessante: será uma vara de tronco de Jessé, e um renovo crescerá de raízes deste lugar. Amados, Nazaré, a palavra Nazaré significa broto ou ramo de Davi, e Jessé, ele era o pai de Davi. E ele foi referido como um remanescente, como um ramo de Davi, porque é de lá que deveria vir a realeza. Ele era da linhagem real, amados, da qual Maria e sua família também fazia parte. Eu preciso, amados, nessa manhã, trazer talvez esclarecimentos, porque muitas vezes nós nos envolvemos nós nos vemos tão envolvidos no nosso dia a dia, que não paramos para estudar um pouquinho da história de quem foram os personagens que geraram e que criaram Jesus. Não quero enaltecer a pessoa de ninguém, mas eu preciso trazer a realidade, quem foram essas pessoas, para que nós possamos entender porque Deus separou essa família, e não a sua, ou de qualquer outra pessoa, para que Jesus Cristo pudesse vir ao mundo. Sabe, amados, Lucas, no capítulo 1, verso 26, quando o anjo Gabriel, ele chega a Maria, abra comigo Lucas 1, 26, por favor. Nós vamos ter várias passagens hoje, enquanto vocês vão abrindo eu vou ler. Lucas 1, 26 fala: no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré. Amados, o Messias tinha que ser da linhagem de Davi, e como ele não teria um pai terreno, seria lógico que Maria seria também da linhagem de Davi. Então seu sangue seria também real. Amados, eu estou contando toda essa história para que vocês possam entender. Talvez uma história que é contada lá fora que não é a realidade. Deus estava trabalhando no pequeno detalhe, desde o nascimento, desde onde ela viveu, até quem ela nasceu, com quem ela nasceu. O que eu estou querendo dizer aqui, amados, que Deus estava trabalhando em favor de Maria, antes que ela soubesse de toda a situação, incluindo também onde ela nasceu e com quem ela morava. Cada detalhe da história aqui, amados, ela grita, ela mostra, ela aponta, ela identifica que Deus está trabalhando ao favor e preparando coisas a seu respeito também. O que muitas vezes nós não entendemos é que as coisas estão acontecendo e nós achamos que isso é o curso normal da vida. Não! Se nós não atrapalharmos Deus, Deus pode agir em seu favor. E Ele quer agir. E a história fala que ela nasceu para as pessoas certas. Os pais de Maria foram Joaquim e Ana. E veja só, amado, Joaquim pertencia também à linhagem real de Davi, e Ana era descendente do sacerdotal de Arão. Ou seja, Jesus, muito talvez diferentemente que você já tenha ouvido a história lá fora, ele nasceu de uma família sacerdotal e não de uma família falida, como as pessoas pensam. Porque às vezes as pessoas olham para um presépio de Natal criado por mão de um homem e falam: oh, tadinho, Jesus era pobre, José não tinha dinheiro. Não, amados, o intuito todo de nós falarmos esse mês todo da história de Natal é para que possamos quebrar e desmistificar algumas coisas em nossas vidas que nós aprendemos talvez de forma errônea. Mas eu preciso citar também na minha breve introdução um lugar, uma cidade que foi edificada sobre uma colina. O nome dela é Séforis. E essa cidade, no topo da colina, em Nazaré, Nazaré podia se ver nessa cidade, amados, porque ela ficava a cerca de mais ou menos 4 milhas ou 6 quilômetros. E veja só, essa cidade chamada Séforis, vocês podem procurar depois, ela ficava a mais ou menos 286 metros de altura do nível do mar. Talvez vocês vão se lembrar dessa cidade agora. Se vocês abrirem suas Bíblias em Mateus 5,14, vocês vão ler um versículo que se fala assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É essa mesma cidade.
Séforis, amados, era uma cidade resplandecente que foi chamada a capital da Galileia, tão bela e tão sofisticada para aquele tempo, amados, que o próprio historiador Joséfo, ele menciona e chama essa cidade de Joia da Galileia. Uau! Mas pastor, por que toda essa história sobre essa cidade local? Porque, amados, nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós pegamos essa palavra de Deus aqui, as pessoas às vezes vêm no meu gabinete e falam assim: pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Sabe por quê, amados? Muitas vezes nós queremos ver a Bíblia, entender a Bíblia no contexto de hoje. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Precisamos voltar à história, entender a cultura e a maneira pela qual foi escrita, para que ela possa entrar nos nossos corações como uma espada de dois gumes, e ela vai penetrar a alma junto ao espírito, medula, e vai dividir qualquer pensamento contrário à palavra de Deus, amados, porque a palavra de Deus, ela foi inspirada por Ele mesmo. Aleluia. E essa cidade chamada Séforis, amado, na verdade, o rei Herodes Antipas, ele construiu ali, e eu preciso que vocês prestem atenção nisso, o seu opulento palácio real. E lá também ele construiu uma sinagoga, e lá também foi a sede do Sinédrio, e lá também ele guardava a coleção de pergaminhos sagrados daquele tempo. Aleluia. E amados, Herodes Antipas, ele não poupou o gasto na construção da cidade chamada Séforis. Sabe por quê, amados? Porque lá ele investiu e colocou os melhores trabalhadores, os melhores artesãos para melhor construir aquele lugar, porque ele era um rei que gostava de ostentar. Aleluia. Historiadores contam, amados, que o pai de Maria Joaquim, ele era um homem que meditava e estudava, e era comprometido com o estudo. E ele buscava, amados, cada vez mais se obedecer e entender as vontades de Deus para ele naquele tempo que ele estava vivendo. E como um grande estudioso, talvez, dos pergaminhos, ele ensinou não somente a si mesmo, mas também a sua família a obedecer ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, eu sou grato a Deus por pais que são pais que se preocupam na educação dos seus filhos. Sabe, porque muitas vezes a gente pode virar e falar assim: não, mas meu filho vem à igreja, minha filha vem à igreja, e talvez o seu filho ou sua filha está numa idade que está crescendo um pouco mais, e talvez está namorando, e você abre mão da educação do seu filho, porque você acha que ele já está pronto o suficiente para lidar com as consequências que talvez possam vir. Mas na verdade a palavra de Deus fala: instrua a criança no caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar dele. Mas a palavra de Deus não fala que você tem que abandonar ela no meio do caminho, porque você acha que já é maduro o suficiente. Não, a palavra fala: continua instruindo. Devemos continuar instruindo, amados, porque senão futuramente podemos colher consequências dos erros dos nossos filhos que nós não queríamos, e queremos jogar a culpa sobre nossos filhos, sendo que ainda eles não são maduros o suficiente para ter as consequências que eles vão ter. E eu vejo nesse homem, um homem que estudava e se empenhava não somente no conhecimento dele próprio, mas também da sua família. E Deus estava aqui trabalhando, amados, no lugar onde ela nasceu, aonde ela morava, nos pais que ela nasceu, e também na educação que ela tinha. Oh, amados, e é por isso, talvez, diferentemente se tivesse acontecido comigo ou com você, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, se um anjo aparecer a mim hoje, meus irmãos, não sei quanto a vocês, eu primeiro vou me assustar. Mas não parece ter sido assim a resposta dela. Veja só que a palavra fala, abre comigo Lucas 1:38. Quando o anjo aparece a ela com uma notícia sobrenatural e milagrosa, como fala em Lucas 1:38, então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou, amados. O anjo se afastou. Sabe por quê, amados? Ela se qualificou para a profecia certa. Como assim, pastor? Amados, com o passar do tempo as coisas têm mudado, infelizmente. As pessoas não têm valorizado algo tão importante, que é se manterem puras a Deus.
E Maria, ela, diferentemente talvez de qualquer outra mulher, claro, escolhida por Deus, ela se qualificou para a profecia que tinha que vir, porque ela se manteve pura. Ela se manteve pura, amados. A história conta que o Messias tinha que nascer de uma virgem. E que milagre era esse? Porque até hoje a ciência, há 2000 anos se passaram, não consegue identificar como uma mulher pode ser virgem, gerar e dar à luz a um filho. É um milagre. E sabe, aleluia, Deus, Ele move e Ele faz as coisas acontecerem segundo a vontade dEle, amados. E Deus, Ele sabe o que está fazendo com a sua história. Deus, Ele sabe o que está fazendo com a sua vida. Talvez você possa não entender, talvez você possa questionar, mas aquele que existiu, amados, eternamente, é aquele que trouxe o mundo à existência, aquele que por meio das suas mãos todas as coisas foram criadas, tornou-se carne e veio habitar entre nós. E necessitava que ele nascesse sim de uma virgem, para que se cumprisse uma das muitas profecias a respeito do nascimento de Cristo Jesus. Sim. A história fala que Maria, ela foi qualificada profeticamente porque ela estava comprometida com a sua pureza sexual. Uau! E sabe, muitas vezes nós não damos valor mais a isso, porque nós achamos que isso é coisa do passado. Quando isso é tão importante. E sabe, Deus já estava trabalhando em favor de Maria, e já estava trabalhando em favor, no sentido de colocar as coisas todas se encaixando na maneira certa, para que o tempo certo de Cristo Jesus, quando ele nascesse, ela nascesse da família, estivesse na família certa, com os pais certos, a educação certa. E sabe quantos de nós muitas vezes questionamos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor hoje? Talvez você não se questione, mas você conhece pessoas que se questionam porque as coisas até agora não deram certo na minha vida. Ou porque as coisas até agora não estão dando certo. Senhor, porque meu vizinho prospera e eu não prospero. Senhor, porque o meu vizinho tem um carro novo e eu continuo trabalhando onde eu estou trabalhando. Senhor, porque as coisas não funcionam na minha casa, na minha família. Mas você tem que entender que a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, não é no meu tempo, nem no seu tempo, é no tempo dEle. Aleluia. Mas o que me chama a atenção aqui, amados, é que ela também escolheu o cônjuge certo. Porque Deus não estava apenas trabalhando na preparação de Maria, mas também estava trabalhando na preparação e a provisão de José. Porque às vezes, amados, nós não nos damos conta quem eram essas pessoas, ou quantos de nós já nos questionamos, ou já nos pegamos olhando ou procurando saber quem eram essas pessoas. Eu não estou aqui querendo enaltecer a pessoa de Maria, não, porque ela foi uma mulher abençoada por Deus, glória a Deus, amém? Mas quem era José? Amados, José era um homem bem sucedido em seus negócios. A história fala, e ontem nós estávamos assistindo uma passagem, e nós vimos algo muito interessante. Eu comentei até com o Júnior ontem sobre isso. Mas sabemos que José também era da linhagem de Davi. A história conta que também ele era da linhagem de Davi, amados. E ele era referido como o carpinteiro. Se você abre comigo em Mateus 13:55, você não precisa abrir, mas a passagem fala, quando eles questionam Jesus, e fala: não é este o filho do carpinteiro? E carpinteiro, eu preciso te trazer a clareza o que significa essa palavra no grego. No grego essa palavra significa tecton. E embora ela possa se referir a carpinteiro, não significava que era tão somente carpinteiro. E também não se associava totalmente àquilo que José fazia. E eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Porque em primeiro lugar, amados, aquela parte da Galileia, naquele tempo que eles viviam, as construções eram mais feitas de pedras do que de madeira, porque não havia madeira suficiente naquele tempo. E além disso, essa palavra tecton, fala comigo, tecton,
significa artesão, mas não é qualquer artesão. Eu preciso ler isso para vocês aqui. Ele fala assim, ó: artesão altamente avançado que tinha a habilidade de imaginar e depois trazer à existência o que viu. No caso, José conseguia fazer isso também. Ou seja, esse artesão, ele tinha a habilidade de imaginar e trazer à existência aquilo que ele viu. Aleluia! Amados, José não era tão somente um carpinteiro de madeira, mas ele também era um artesão em pedras. E nós podemos ver isso nas histórias, os historiadores falando sobre isso, amados. E nós vemos aqui que Jesus também foi considerado o carpinteiro. E ele era o filho dos carpinteiros, ele era o filho dos artesãos. Porque não sei se vocês se lembram que a palavra de Deus fala em Gênesis 1, e disse Deus, e houve. E disse Deus, e houve. Amados, o artesão, o técnico, ele tinha capacidade de imaginar em sua mente e fazer as coisas acontecerem. Da mesma forma, o filho de José, Jesus Cristo, o carpinteiro, ele teve a capacidade de fazer as coisas acontecerem, porque ele era também um carpinteiro. E a palavra fala, amados, que esse rei Herodes Antipas, ele não queria, quando ele construiu os seus palácios e as suas coisas, ele não queria qualquer pessoa. A história fala que, se você for olhar no grego, você vai ver lá que carpinteiro significa, quando fala de José e quando fala de Jesus, está O com O maiúsculo, você pode dizer assim, esqueci a palavra em português, com o artigo definido O maiúsculo. Significa, amados, que ele era o cara considerado por todas as pessoas da sociedade como alguém que queria construir algo bom, algo maior, algo relevante. E sabe, isso me faz pensar que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Posso ouvir um amém? Quantos sabem que Deus está fazendo na sua vida? Amém? Amados, mas por que ele morava em Nazaré? Porque Nazaré, como nós havíamos falado, ficava muito próximo da cidade de Séfora. E ele trabalhava naquele lugar, ele era muito bem pago pelo aquilo que ele fazia, amados. Porque ele não era qualquer pessoa, ele era um carpinteiro. E a palavra fala, amados, que naquele momento, que provavelmente historiadores contam que naquele tempo que ele trabalhava em Séfora, que ele provavelmente conheceu José, o pai de Maria. E pela fidelidade de José, e pela maneira pela qual ele conduzia os negócios, Joaquim então entregou e abençoou Maria a casar-se com José. Ah, amados, é interessante para mim como Deus, Ele trabalha em nossa história. Como Deus, Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. E se você for comigo em Marcos 6,3, você não precisa abrir, mas eu quero ler para vocês. Quando fala a respeito de como Jesus também era conhecido como carpinteiro. Porque a história fala que em Mateus 6,3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? Eles ficaram maravilhados, amados, porque o título perfeito era dado a Jesus. Porque se você abrir também sua Bíblia, em Efésios 2,10 fala o seguinte: pois não somos obra-prima de Deus? Ele não nos criou de novo em Cristo para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós antes que pudéssemos existir? Amados, esse é o Deus que se importa comigo. Esse é o mestre que se importa com a minha e com a sua história. Eu precisava que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Eu preciso que você reflita sobre as palavras que eu vou falar com você agora, nessa manhã. E que você traga dentro do seu coração, para que você traga a existência, o conhecimento. Porque Deus, Ele continua na obra-prima, criando coisas. E Ele fez você e eu. Ele nos formou, amados, no ventre de nossas mães.
E Ele continua fazendo obras-primas como um bom técnico. E Ele continua fazendo coisas maravilhosas, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. E muitas vezes nós não temos a mínima noção, ou ouvimos isso, está tão natural no nosso coração que nós não damos ouvido mais. Olha para mim aqui. Oh, amados, a história de Jesus, Deus, Ele havia separado essas duas pessoas. Porque se nós nos lembramos, a história conta em Mateus 1, a partir do versículo 18, próximo do versículo 23, se eu não estou enganado, que José, ao descobrir que Maria estava grávida, ele procura deixá-la secretamente. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre cultura judaica. A história conta que José, um dos motivos pelo qual Deus o escolheu é porque ele se mantinha comprometido a Deus, sexualmente falando também. Porque a história fala que não somente Maria era virgem, mas também José. E amados, se nós vamos para uma cultura judaica, ou num casamento judaico, a história conta que os noivos, eles precisavam passar um ano nessa preparação para o seu casamento. E nessa preparação do seu casamento, eles deveriam se manter sexualmente puros. Sim. O mais interessante é que Maria, então, ela muda de Séforis para Nazaré, porque ela precisava, então, ficar próximo da família do seu esposo, porque ela tinha que passar um tempo e aprender as coisas do seu esposo. E mesmo assim, eles se mantiveram puros. Mas a história também conta que ele descobriu, porque Maria contou a ele que estava grávida, e a história fala que ele talvez tenha ficado chateado, se sentindo legitimamente traído, amados, até que o anjo venha falar com ele. E sabe, eu não sei, talvez, se exista alguém aqui, ou alguém que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, que talvez possa estar se perguntando e perguntando às circunstâncias se pode confiar em Deus. Se as coisas que estão acontecendo porque são coisas do acaso. Amados, não pode cair, a palavra de Deus fala, um fio de cabelo da sua cabeça, se não seja a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? E às vezes você está aí se refletindo e pensando e trazendo à memória coisas e situações que você viveu, assim como esse homem, José, viveu. Mas deixa eu te falar o seguinte: Deus, Ele vive fora de tempo. Ele visita o seu futuro e volta ao seu passado e ao seu presente, amados. Então Ele começa a trabalhar a seu favor e Ele está na linha do tempo da sua vida. E Ele não se esqueceu de você. Não, Ele não se esqueceu de você. Ele está trabalhando ao seu favor, amados. Ele está preparando as coisas para que no tempo certo você esteja preparado para viver aquilo que Ele prometeu a você. Esse é o Deus em que nós cremos. Oh, amados, e Ele fala com quem tiver que falar, se for preciso, para te abençoar. Sabe por quê, amados? José, ele agiu de misericórdia com Maria. Talvez se fosse na época de hoje, como é que seria? Você já se perguntou? Quantas histórias nós vemos aí fora, onde coisas acontecem, a primeira coisa que acontece é a pessoa pegar o seu telefone e expor na mídia social. Hoje eu tô com dor de barriga. Hoje fulano de tal me magoou, eu tô com mimimi. Hoje eu não vou para a igreja porque fulano de tal falou mal de mim. E bota na mídia social, como se a mídia social fosse assim, desculpa a palavra, privada da vida dela. E sabe, amados, a palavra de Deus fala que esse homem, diferentemente talvez do que as pessoas fazem hoje, ele intentou deixar a mulher dele secretamente, porque ele tinha apreço por ela.
Sabe, amados, aquele que parecia decepção se tornou destino. E aquele que parecia traição se tornou bênção. Não deixe a sua alma falar mais alto do que aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Não deixe as coisas que parecem o que o mundo quer te mostrar lá fora, amados, falar mais alto do que a voz que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Pode parecer, mas não é. Existe um Deus que está trabalhando ao seu favor. Existe um Deus que é especialista em mover as coisas para que as coisas aconteçam segundo a vontade dEle na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, algumas pessoas elas pararam de ouvir a voz de Deus porque não obedeceram o que Ele já estava falando. Sabe, a obediência ela perpetua a voz de Deus, enquanto a desobediência ela bloqueia. E diferentemente de outras pessoas, amados, eu vejo na atitude de José, a atitude de um homem que, mesmo magoado, mesmo se sentindo traído, é um homem que, independente das circunstâncias que estavam ao redor dele, ele talvez tinha todos os motivos para abandonar o barco. Ele talvez tinha todos os motivos para sair fora da situação. Mas mesmo assim, ele entendeu que não pode controlar as circunstâncias ao redor dele, mas ele conseguia controlar o que saía da boca dele. E talvez você não consiga entender as circunstâncias que estão ao seu redor, que você não consegue manipular da maneira como você melhor entende as coisas que estão acontecendo com você, mas não haja e não use as circunstâncias para abrir a sua boca e falar mal de Deus. Não. Existe um livro chamado A Língua, amados. E Provérbios fala que poder de vida e morte está no poder da língua. E esse livro fala que é melhor você se calar quando as circunstâncias estão ruins, do que você abrir a boca e ser um tolo e falar contra Deus e contra você mesmo. Porque todas as vezes que nós abrimos nossas bocas, isso serve para mim. Todas as vezes que nós abrimos nossas bocas e falamos mal de Deus, ou mal das circunstâncias, ou reclamamos aquilo que Deus quer ao nosso respeito, porque nós achamos que não é da maneira de Deus, é da nossa que tem que acontecer, nós bloqueamos aquilo que Deus quer fazer, até que você passe a ouvir a Deus novamente, e Ele passe a agir na sua vida. Aleluia. Eu não sei para quem que eu estou falando nessa manhã, meus irmãos, mas muitas vezes nós lemos essa história do nascimento de Cristo Jesus, e nós não queremos talvez nos aprofundar, porque quando nós olhamos para ela e falamos, uau, é somente uma história. Não, é a história do nosso Salvador. É a história de um Deus que separou duas pessoas, e separou elas desde o seu nascimento. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos 91, por favor. Todos vocês, Salmos 91. Aleluia. A palavra fala em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Fará o que, amados? Aleluia. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, e o meu refúgio, e a minha fortaleza, e nele confiarei. O verso 3 fala, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará, e a sua verdade será o teu escudo. Aleluia. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Veja só o que fala o verso 7, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nada chegará a você. Veja o verso 8, somente com os teus olhos
contemplarás, ou seja, não se chegará a ti, você tão somente verá, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos, vejam só, os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra alguma. O verso 13 ainda fala: pisarás o leão, a cobra, e calcarás os pés ao leão, ao jovem e à serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Aleluia. Verso 15 fala: e ele me invocará e eu lhe responderei. Você invocará ele e ele te responderá. Estarei com ele na angústia, aleluia, e o glorificarei. Essas promessas que Davi, que o salmista escreveu, e não fala somente de um Deus daquele tempo, fala um Deus que nós servimos hoje. Há um Deus que te separou desde o seu nascimento, e que conhece a tua história e te formou desde o ventre da tua mãe, para que você possa entender que Ele conhece a tua história, porque Ele é um Deus que consegue viajar no presente, no passado e no futuro. Mas sabe, esse mesmo Deus, como nós vimos na semana passada, Ele nos deu algo tão precioso, amados, mas tão terrivelmente precioso, se eu posso falar assim, que é capaz de mudar a nossa história, aquilo que Ele sonhou para mim e para você. Chama-se livre-arbítrio. E se você não estiver conectado com essa palavra, se você não estiver envolvido com Deus, você é capaz, com as suas ações, com as suas atitudes, de trocar o destino da sua vida, porque Deus é um Deus que nos amou tanto, e assim como você uma vez ama os seus filhos, e você onde chegar um determinado momento, que você terá que dar liberdade aos seus filhos de tomar as decisões deles, Deus te amou tanto, que Ele te deu algo chamado livre-arbítrio, amado, e esse livre-arbítrio pode te levar para a vida ou para a morte, dependendo da decisão que você tomar. Não deixe as situações, as circunstâncias falar mais alto. Não abra a sua boca para falar mal de Deus, ou falar mal de pessoas que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Oh, amados, às vezes nós não damos atenção suficiente que a palavra de Deus fala, e talvez uma história como essa fale tantas coisas a nosso respeito. Sabe, nós devemos buscar esquadrinhar essas palavras, em tentar entender a palavra de Deus, porque tem tantas coisas preciosas guardadas aqui que Deus quer falar conosco, mas muitas vezes nós não temos tempos, ou dizemos não ter tempo para buscar a Deus. E até quando vamos viver assim? Até quando vamos viver assim? Quando estivermos com dificuldades, vamos correr: pastor, ora pelo meu filho que ele está enfermo. Ô pastor, minha irmã, qual é aquele versículo mesmo que falava que Jesus, Ele andou pela água? Onde é que está isso? Ô pastor, me ajuda aqui porque meu vizinho está querendo tomar meu carro. Ou circunstâncias boas também. O que acontece é que se nós não buscarmos a Deus, não nos voltarmos a Deus, o que vai ser de nós, amados? A palavra de Deus fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardemos a palavra de Deus em nossos corações, porque quando as circunstâncias se levantarem, o dia mal se levantar, você vai saber que existe um Deus que se importa com a sua história e está trabalhando ao seu favor. Mas Ele somente necessita que você deixe que Ele faça. Aleluia. Sabe, até aqui, eu gostaria que essa fosse a sua oração. Até aqui, Pai, eu tentei, mas a partir daqui é o Senhor. Até aqui, Pai, foi na força do meu braço, mas a partir de agora é o Senhor. Pai, até aqui foi na força do meu braço, todo o dinheiro que eu conquistei, mas a partir de agora eu quero ser mais fiel ao Senhor. E obrigado pelas suas bênçãos que estão alcançando a minha vida.
Porque a palavra de Deus fala, quando você é fiel a Ele, as suas bênçãos dele vos alcançarão, aonde quer que você possa estar. Oh, meus irmãos, a história de Natal não é uma história qualquer, mas é a história de um Deus que não poupa esforços, até mesmo dele mesmo, de se mover para nos salvar. Sabe, José foi um homem que procurou se colocar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque, amados, quando a gente se casa, aqueles que já se casaram ou que pretendem se casar, você se casa com alguém que você ama a sua esposa, você quer estar com ela, você quer ter filhos com ela, você quer construir uma família com ela. E eu vejo esse homem, um homem tão temente a Deus, porque ele se casou com ela, mas ele não a conheceu. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do entendimento que esse homem tinha, das bênçãos de Deus que estava sobre a vida dele? Você tem noção do entendimento que esse homem tinha e que essa mulher tinha de quem eles estavam gerando? Eles entenderam que as vontades deles não poderiam ser maiores do que a vontade do Pai. Eles entenderam que as coisas que eles estavam vivendo não poderiam se sobressair à vontade de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que todos fechassem seus olhos em nome de Jesus. Sabe, Deus, Ele move tudo que tiver que mover. Eu posso lhe dizer que você precisa confiar nele. Você precisa acreditar nele, mesmo parecendo que as coisas não estão acontecendo. Ele está preparando as coisas ao seu caminho, Ele está tirando pessoas do seu caminho, Ele está movendo situações, Ele está movendo governos e impostos, para que as coisas ocorram segundo a vontade dEle na sua vida. Nós podemos nos lembrar, amados, que Ele moveu os oceanos, que Ele moveu os gigantes, que Ele moveu as pessoas, que Ele derrubou as muralhas. E o que Ele é capaz de fazer por você? Você já parou para pensar sobre isso? Esse é um Deus a quem nós servimos, amados. Um Deus que se importa com aquilo que você pensa. Mas Ele também se importa, primeiramente, em fazer a vontade dEle se cumprir na sua vida. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, levante suas mãos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Sabe, amados, Deus, Ele é um Deus que é capaz de se mover por mim e por você. Deus, Ele se moveu da divindade para a humanidade, do espírito para o corpo. Deus, Ele se moveu da glória que era impossível de ser vista ao homem, a uma glória visível aos homens. Deus, Ele é um Deus que deixou o seu trono para estar no ventre de uma mulher. Deus é um Deus que Ele se moveu. Não moveu apenas as pessoas, amados, não. Ele move as circunstâncias. Ele move impérios e governos. Ele moveu a si mesmo, para que eu e você um dia pudéssemos ser salvos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sabe, eu gostaria de perguntar a todos vocês com seus olhos fechados, se tem alguém aqui nessa manhã, que esteja aqui ou que esteja nos assistindo, que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez ao ouvir essa mensagem, conhecendo um pouquinho da história do nascimento de Cristo Jesus, Deus tenha falado do seu coração. E se tem alguém aqui nessa manhã, eu gostaria que levantasse as suas mãos. Amém? Somos todos cristãos. Mas eu gostaria que você fizesse algo agora. Eu gostaria que você pegasse na mão de alguém da sua família nesse exato momento. E sabe, eu preciso que você, de mãos dadas a essa pessoa, alguém da sua família, que você possa entender que, amados, Deus, Ele é capaz de resolver isso que está no seu coração. Nós temos um Deus que Ele é capaz de resolver os problemas que estão assolando a sua vida. Deus é o Deus que Ele é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Talvez as circunstâncias não te dizem outras coisas, mas não olhe para as circunstâncias, porque a palavra de Deus fala que nós vivemos por fé e nós não vivemos por vistas. Porque nós temos um Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Pai, eu declaro em nome de Jesus nessa manhã, ó Pai, que circunstâncias não terão voz em nossas vidas. Nós declaramos, ó Deus, que nós vamos ter pais mais próximos de nossos filhos, e nós vamos observar ainda mais a educação deles, ó Pai, guiando-os, ó Pai, na Tua palavra, não importa a idade que eles possam ter, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vamos nos submeter à Tua palavra e nos submeter a Ti, Senhor Deus, não importa o que as circunstâncias estejam gritando ou falando. Nós não nos movemos por vistas, mas nós nos movemos por fé e no entendimento da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que aqui está, Senhor Deus, e por cada coração que se conectou a essa palavra, tanto aqui como em qualquer lugar desse mundo, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por olhos e ouvidos espirituais abertos, para que o entendimento possa chegar até nós, e que nós possamos entender, ó Pai, que o nascimento de Cristo Jesus não foi tão somente um mero nascimento, mas nasceu o Salvador das nossas vidas, aquele que morreu por nós. Aleluia. Aleluia, Pai. E obrigado, a Deus, por uma semana abençoada e cheia de notícias inesperadas do céu sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Nós declaramos assim em nome de Jesus. Amém. Teu amor, minha herança é o Teu amor.
estamos terminando. Essa música fala: se você se humilhar diante do altar de Deus. Às vezes nós temos dificuldades, como seres humanos, de nos colocar na presença de Deus. Mas Deus, a única coisa que Ele pede é um coração contrito e um coração disposto a seguir a vontade dEle. Amém? Eu quero dar somente 2 avisos. O primeiro deles é lembrando que na quinta-feira nós vamos ter aqui às 8 horas da noite a nossa quinta de ensino com o pastor Ricardo. Amém? Tem sido tempos tremendos, amados. Tempos de conhecimento, de estudarmos a palavra de Deus. Não achemos nós que domingo não somente é suficiente para que possamos viver uma semana toda, não. Devemos nos expor à palavra diariamente. Amém? Quinta-feira às 8 horas da noite aqui estamos na igreja. E também eu quero lembrar a vocês que todos aqueles que ainda não fizeram sua inscrição para o nosso culto da virada, por favor, façam sua inscrição, amém? E aqueles que forem pagar, procure a irmã Cristina, a pastora Cristina somente, né? Amém? Deus abençoe, amados, que temos toda uma semana abençoada na prática da palavra. Amém? Amo a vida de todos vocês. Deus abençoe. Passa no microfone, por favor. Coloca a música aí.